Caro companheiro humano, penso que por esta altura já tenho a sensação em como algo não está certo sobre nossa situação atual. Mas também penso que as inúmeras mal fundadas teorias da conspiração podem tê-lo levá-lo a distanciar-se do alarmismo dos meios de comunicação e por aqueles que espalham as teorias da conspiração. Ainda assim, espero que me ouça por um momento, porque enquanto vê este vídeo, centenas de milhões de pessoas em todo o mundo estão a cair na pobreza, por causa das medidas que têm estado em vigor a todo tempo. E embora a maior crise econômica que alguma vez iremos experimentar pode ainda não o ter afetado pessoalmente, é só uma questão de tempo, antes que o efeito onda também o atinja a si e a seus entes queridos. Isto não é alarmismo, mas sim a dura realidade que enfrentamos. Penso também que podemos limitar os danos e até beneficiar deles, se formos correta e objetivamente informados sobre a nossa situação atual. Por conseguinte, gostaria de lhe mostrar alguns fatos facilmente verificáveis, que eu penso serem essenciais. Menos de um punhado de megacorporações dominam todos os aspectos das nossas vidas. Isso pode parecer um exagero, mas desde o pequeno almoço que está em cima da mesa de manhã, até o colchão onde dormimos à noite, e tudo o que fazemos, vestir ou consumir no permeio, tudo depende em grande parte destas empresas. Estas são empresas de investimento de proporções imensas, e elas conseguem os grandes fluxos de dinheiro na Terra. Eles são os protagonistas da peça a que estamos atualmente a assistir. Por isso, para não tomar muito do seu tempo, resumi a informação mais importante tão curta quanto possível. Como é que funciona? Tomemos como exemplo uma empresa como a PepsiCo, que é a empresa mãe de muitos dos refrigerantes mais populares e snacks no mundo. Parece haver muitas marcas concorrentes e diferentes, mas todas elas provêm das fábricas de um pequeno número de empresas, que juntos têm um monopólio sobre a indústria. Dentro da indústria alimentar embalada há uma série de outras grandes empresas, como a Unilever, Coca-Cola, Mondelez e Nestlé. Nesta imagem, pode ver que praticamente todas as marcas bem conhecidas na indústria alimentar embalada pertencem a uma dessas empresas. Pode facilmente obter este tipo de informação. Pode verificá-la nos sites da internet das marcas identificadas ou na Wikipedia. As empresas desta dimensão são geralmente negociadas publicamente e têm um conselho onde os maiores acionistas mandam. Em sites como Yahoo Finance podemos encontrar informações detalhadas sobre as empresas, incluindo quem são os maiores acionistas destas empresas. Tomemos novamente a PepsiCo como exemplo. Vemos que 73,14% das ações são detidas por nada menos do que 3.379 investidores institucionais. Estes incluem empresas de investimento, fundos mútuos, companhias de seguros, bancos e, em alguns casos, governos. Vejamos quem são os maiores investidores institucionais da PepsiCo. Como se pode ver, apenas 10 dos 3.379 investidores representam quase um terço de todas as ações. O capital social combinado destes 10 primeiros tem um valor aproximado de 60 milhões de dólares. Mas destes 10 investidores, 3 possuem mais ações do que os 7 restantes. Lembremos-nos dos seus nomes e vamos ver. Quem detém o maior número de ações na empresa Coca-Cola, o grande concorrente da Pepsi. Vemos que, tal como com a PepsiCo, a maioria das ações são detidas por investidores institucionais. Vejamos os 10 primeiros e começamos com o último deles. 4 destes 6 investidores institucionais vimos também nos últimos 6 da PepsiCo. Estes são a Northern Trust, JP Morgan Chase, Geode Capital Management e a Wellington Management. Agora vemos os 4 maiores acionistas. 3 destes também vimos nos 4 primeiros da PepsiCo. São eles BlackRock, Vanguard e State Street. E há outro.
Estas são as 4 maiores empresas de investimento do planeta. PepsiCo e a Coca-Cola são tudo menos concorrentes. Mas também as outras grandes empresas que possuem muitas marcas, como a Unilever, Mondelez e a Nestlé, são propriedades do mesmo grupo reduzido de investidores institucionais. E não se encontram estes nomes apenas na indústria alimentar embalada. Por exemplo, vejamos na Wikipédia quais são as maiores empresas na indústria tecnológica. O Facebook é proprietário do WhatsApp e Instagram, juntamente com o Twitter. Formam as plataformas de mídias sociais mais populares do mundo. A empresa Alphabet é a empresa mãe de todas as empresas do Google, incluindo YouTube e Gmail, mas são também os maiores patrocinadores e desenvolvedores do Android, um dos 2 sistemas operativos sob o qual quase todos os smartphones e tablets em todo o mundo operam. O outro sistema operativo é o iOS da Apple. Finalmente, se adicionarmos a Microsoft aos outros 3, vemos que 4 empresas produzem o software do qual quase todos os computadores, tablets e smartphones no mundo dependem. Vejamos quem detém o maior número de ações destas poderosas empresas. Se olharmos para o Facebook, vemos que mais de 80% das ações são propriedade de investidores institucionais. Estes são os mesmos nomes que vimos na indústria alimentar, mas uma vez os mesmos investidores que se encontram no topo, depois do Twitter, que com o Facebook e Instagram compõe os 3 primeiros. Surpreendentemente, vemos que a empresa é também propriedade dos mesmos investidores. Vemo-los na Apple, mas também com a sua grande concorrente Microsoft. Quando olhamos para todas as outras empresas que dominam a indústria tecnológica e constroem os nossos computadores, TVs, smartphones e eletrodomésticos, vemos os mesmos grandes investidores que detêm a maioria das ações. Vemos isto em todas as indústrias em todo o mundo. E apenas para lhe mostrar que não estou a exagerar, vou dar-lhe outro exemplo. Digamos que queremos planejar umas férias no nosso computador ou smartphone. Procuramos um voo barato para um destino ao sol através de websites como o Skyscanner e Expedia, ambas pertencentes ao mesmo grupo de investidores institucionais. Voamos com uma das muitas companhias aéreas, dos quais a maioria das ações são frequentemente propriedade dos mesmos investidores, ou de governos como Air France, KLM. A aeronave no qual voamos é, na maioria dos casos, um Boeing ou um Airbus. Mais uma vez, vemos os mesmos nomes. Procuramos um hotel ou um apartamento através do Booking.com ou Airbnb.com. Uma vez que cheguemos ao nosso destino, saímos para jantar. Depois escrevemos uma resenha sobre Trip. Os mesmos investidores estão na base de todos os aspectos da nossa viagem. E o seu poder vai muito mais longe ainda, porque mesmo o querosene que alimenta o avião vem de uma das suas muitas companhias petrolíferas e refinarias, tal como o aço de que o avião é feito. Vem de uma das suas muitas empresas mineiras. Este pequeno clube de empresas de investimento, bancos e fundos mútuos são também os maiores acionistas nas indústrias primárias, de onde provêm as matérias-primas. Se procurarmos na Wikipédia pelas maiores empresas mineiras no mundo, vemos que os seus acionistas são os mesmos investidores institucionais que vemos em todos os outros lugares. O mesmo acontece com as maiores empresas agrícolas no mundo, da qual toda a nossa indústria alimentar depende. Por exemplo, eles são donos da Bayer, a sociedade-mãe da Monsanto, o maior produtor mundial de sementes, que produz 90% de todas as sementes de algodão na terra, bem como a maioria de todas as outras sementes. Mas estes investidores institucionais são também os acionistas das maiores empresas fabricantes de têxteis do mundo, e mesmo as numerosas marcas de vestuário populares que transformam o algodão nas roupas que vestimos são propriedade do mesmo grupo de investidores. Quer olhemos para a maior rede de produtores de painéis solares do mundo, ou para as maiores refinarias de petróleo. As ações são geridas pelas mesmas empresas.
são proprietárias das empresas de tabaco que produzem todas as marcas populares de tabaco no mundo. Mas também são proprietárias de todas as grandes empresas na indústria farmacêutica e os institutos científicos que produzem as drogas. Eles são donos das empresas que produzem os nossos metais e matérias-primas, e toda a indústria automóvel, aviões e indústria de armamento, onde esses metais e matérias-primas são processados. Detém as empresas que constroem a nossa eletrônica. Eles são donos de grandes lojas e mercados em linha. E mesmo dos métodos de pagamento que nós utilizamos para pagar os seus produtos. Porque eu quero manter a minha história a mais curta possível. Decidi apenas mostrar a ponta do iceberg. Se decidir investir por si próprio, usando as fontes que acabou de ver, então descobrirá que mesmo muitas das companhias de seguros mais conhecidas, bancos, empresas de construção, companhias de telecomunicações, cadeias de restaurantes e marcas de cosméticos são propriedade dos mesmos investidores institucionais que acabamos de ver. Estes investidores institucionais são, como vos disse anteriormente, principalmente empresas de investimento, bancos e companhias de seguros. São, por sua vez, também propriedade de acionistas. Agora, o que é o mais espantoso? Todos esses investidores institucionais são proprietários das ações um dos outros, e juntos formam uma imensa rede que podemos comparar como uma pirâmide. Os pequenos investidores institucionais são propriedade de investidores maiores, que, por sua vez, pertencem a investidores ainda maiores. O topo visível desta pirâmide consiste em apenas duas empresas, e já vimos os seus nomes muitas vezes até agora. Elas são Vanguard e BlackRock. O poder destas duas empresas é algo que mal podemos imaginar. Não só são os maiores investidores institucionais de todas as grandes empresas do mundo, são também proprietários das outras instituições de investimento dessas empresas, dando-lhes um completo monopólio. De acordo com um relatório da Bloomberg, uma das instituições mais respeitadas do mundo no domínio dos dados financeiros e analíticos, os peritos esperam que até 2028, estas empresas irão gerir em conjunto cerca de 20 trilhões de dólares em investimentos, e no processo serão donos de quase tudo na Terra. O mesmo Bloomberg chamou a BlackRock o quarto braço do governo, porque é a única entidade não governamental que tem uma relação próxima com os bancos federais, também chamados bancos centrais. BlackRock não só empresta dinheiro para os bancos federais, mas é também o seu conselheiro principal e o desenvolvedor do sistema informático que os bancos federais utilizam. Dezenas de funcionários da BlackRock tinham posições superiores na Casa Branca durante as administrações do presidente Bush e Obama, e atualmente sob a direção de Joe Biden. O CEO da BlackRock, Larry Fink, é um convidado apreciado por muitos chefes de Estado e políticos, e compreende-se que assim seja. Ele é o rosto da empresa, que puxa os cordelinhos. No entanto, Larry Fink não puxa ele próprio os cordelinhos. Na verdade, o próprio BlackRock é propriedade dos acionistas. E se olharmos para quem são esses acionistas, chegamos a uma estranha conclusão. Vemos que o maior acionista da BlackRock é a Vanguard, e é aqui que se torna escuro. O próprio Vanguard tem uma estrutura única, que torna impossível ver quem são os seus acionistas ou clientes. A elite que é proprietária da Vanguard não quer que ninguém saiba que eles são os donos da mais poderosa empresa na Terra. Mas claro, isto não é segredo para aqueles que estão dispostos a estudar o assunto.
Relatórios da Oxfam e Bloomberg mostram que 1% da população mundial coletivamente possui mais dinheiro do que os outros 99%. De fato, a Oxfam afirma que até 82% de todo o dinheiro ganho em 2017 foi para as mãos deste 1% de pessoas. Naturalmente, aqueles que possuem a empresa mais poderosa da Terra serão também os mais ricos de entre este 1%. Por outras palavras, eles fazem parte dos 0,001%. Forbes, a mais conhecida revista de negócios no mundo, afirma que até março de 2020 havia cerca de 2.075 bilionários. O relatório da Oxfam mostrou que 2/3 de todos estes bilionários obtiveram a sua fortuna através de heranças e monopólios. Portanto, isso significa que a Vanguard está nas mãos das famílias mais ricas da Terra. Se estudarmos a sua história, descobrimos que estas famílias têm pertencido sempre ao topo da pirâmide, algumas mesmo muito antes do início da Revolução Industrial. Porque a sua história é tão interessante e extensa, explicarei um pouco mais sobre eles no vídeo de acompanhamento que estou atualmente a desenvolver. Mas para não entrar em demasiados detalhes, vou apenas salientar que muitas dessas famílias pertencem a linhas de sangue reais, que são os fundadores do nosso sistema bancário, as Nações Unidas e todas as indústrias do mundo. Estas famílias nunca perderam o seu poder, mas devido a um aumento da população mundial, foram forçadas a esconder-se por trás de empresas de investimento, como a Vanguard, cujos maiores acionistas são os fundos privados e organizações sem fins lucrativos destas famílias. Para tornar o quadro geral mais claro, preciso te explicar brevemente algo sobre estas organizações sem fins lucrativos. Estas são as ligações que ligam a comunidade empresarial com políticos e os meios de comunicação social, permitindo grandes conflitos de interesses. À primeira vista, no entanto, isto não é muito perceptível. As fundações sem fins lucrativos são também chamadas organizações que dependem de donativos, e elas não têm de publicar de quem recebem essas doações. Elas podem investir este dinheiro no que elas quiserem e não têm de pagar impostos sobre os seus lucros, desde que esses lucros sejam reinvestidos noutros projetos em que estejam envolvidos. Empresas sem fins lucrativos podem movimentar centenas de milhares de milhões de dólares de investidores invisíveis. De acordo com o relatório efetuado pelo governo australiano, isto torna as organizações sem fins lucrativos ideais para financiar grupos terroristas e branquear grandes somas de dinheiro. As fundações e os fundos das famílias, que são os mais altos na hierarquia do 1%, escondem-se por trás dos bastidores tanto quanto possível. No entanto, para casos que tenham muita publicidade e atenção, utilizam as fundações de famílias mecenas, que se encontram em posição mais baixa na classificação, mas que também são extremamente ricos. A fim de ser conciso, destacarei apenas as 3 maiores e mais importantes fundações do mundo, que ligam todas as indústrias do mundo umas às outras. Estas são a Fundação Bill e Melinda Gates, as fundações Open Society, do controverso multimilionário George Soros, e a Fundação Clinton. Uma introdução muito breve para lhe dar uma ideia do tamanho destes tipos de fundações. De acordo com o site oficial do Fórum Econômico Mundial, a Fundação Gates é o maior financiador da Organização Mundial de Saúde. Após o presidente Donald Trump ter parado o financiamento da OMS pelos Estados Unidos em 2020, isto torna a Fundação Gates uma das organizações mais influentes no mundo, na área de tudo que se relaciona com a nossa saúde. A Fundação Gates tem uma estreita parceria com as 16 maiores empresas farmacêuticas do mundo, incluindo Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, BioNTech e Bayer. E acabamos de ver quem é o dono da maioria das ações destas empresas. Bill Gates era tudo menos um pobre nerd informático, que conseguiu chegar a uma das pessoas mais ricas do mundo. Ele veio de uma família filantrópica, que, tal como ele próprio, trabalhou para a elite absolutista. Bill é o fundador da Microsoft,
que é propriedade da BlackRock, Vanguard e até há pouco tempo Berkshire Hathaway. Mas ao mesmo tempo, a Fundação Gates é a maior acionista, depois da BlackRock, Vanguard e State Street, na Berkshire Hathaway, onde ele esteve, mesmo nos quadros durante algum tempo. Passávamos horas se considerássemos tudo, em que a The Gates Foundation, a Fundação Open Society de George Soros e a Fundação Clinton estão envolvidos. Mas por que eles nos ligam com o próximo tópico e com os acontecimentos atuais? Esta breve introdução foi importante. Penso que o próximo tópico deveria começar com uma pergunta. Uma pessoa aleatória como eu, com muito pouca experiência em edição de vídeo, utilizando um computador portátil antigo, pode em 20 minutos retratar objetivamente que apenas 2 empresas têm um monopólio total em todas as indústrias do mundo. Assim, a questão óbvia é: por que não ouvem falar de tudo isso nos meios de comunicação social? O que? Essa é uma boa pergunta. Todos os dias temos a escolha entre inúmeros relatórios, documentários e programas de televisão, e no entanto, nenhum deles fala sobre isto. Será que não é algo suficientemente interessante? Ou talvez existam outros interesses em jogo? A resposta que obtemos novamente da Wikipédia: cerca de 90% dos meios de comunicação social internacionais são propriedade de 9 conglomerados de mídia. As empresas detidas por esses meios de comunicação social, conglomerados são demasiados para se mencionar. Por isso, vou mostrar-lhes as marcas importantes que todos nós conhecemos. A Viacom CBS é a empresa mãe, de, entre outros, todos os canais da CBS. Paramount, de onde vêm os mais famosos filmes e séries do mundo. MTV, Comedy Central, o popular canal britânico, a Five e o popular Ten australiano. Adivinhe quem são os maiores acionistas da Viacom CBS. Antes de olharmos para os outros grandes conglomerados, não nos esquecemos de mencionar os nossos extremamente poderosos monopolistas do streaming, Netflix e Amazon Prime, ambas as quais pertencem aos mesmos acionistas. Depois a AT&T, que é a empresa mãe da Warner Brothers, HBO, Discovery Channel, CNN, Cartoon Network, TNT, DC e muitas outras marcas bem conhecidas. Adivinhe quem são os maiores acionistas da AT&T. O terceiro é a todo-poderosa News Corp. Esta empresa é proprietária de muitos dos mais conhecidos jornais nacionais e regionais, bem conhecidas, revistas e canais de televisão nos Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália. As ações da News Corp são propriedade do multibilionário americano Rupert Murdoch e pelos investidores institucionais, que vemos em todos os outros lugares. A empresa irmã da News Corp é a Fox Corporation, que é também um dos mais poderosos conglomerados de meios de comunicação social na Terra, tal como a News Corp é propriedade da família de Murdoch e dos investidores habituais. Depois, a Walt Disney Company, um conglomerado de dimensões inimagináveis, com muitas filiais, tais como a Pixar, Marvel, 20th Century, Lucasfilm, National Geographic e Hulu. Quem são seus maiores acionistas? Outro poderoso meio de comunicação social conglomerado é a Comcast. Esta é a empresa-mãe da NBC, DreamWorks, Universal, The Sky Group, Focus Features, Xfinity e muitas outras grandes marcas de meios de comunicação social. Como seria de esperar, os seus maiores acionistas são Vanguard e BlackRock. Eu poderia continuar durante horas e mostrar que em quase todos os países da Terra, os meios de comunicação locais estão nas mãos deste tipo de conglomerados, que, por sua vez, são propriedade dos nossos investidores institucionais, ou por famílias extremamente ricas e poderosas, famílias de elite. No Reino Unido, por exemplo, praticamente todos os jornais populares e revistas são propriedade do grupo Daily Mail Rich e a empresa News Corp já referida. Nos Países Baixos, todos os meios de comunicação social estão nas mãos de Persgroep, Mediahuis e Bertelsmann. E na Alemanha, todos os meios de comunicação social são ou controlados pelo governo alemão, ou ProSiebenSat.1, Axel Springer e novamente Bertelsmann, que é também um conglomerado de dimensões sem precedentes. Não só é esta a empresa-mãe,
da maior editora de livros no mundo, Penguin Random House, e proprietária e fundadora da BMG Music. A Bertelsmann também controla uma grande parte dos meios de comunicação social europeus, através da sua subsidiária RTL, uma empresa com 67 canais de televisão, 10 plataformas de streaming e 38 estações de rádio. Bertelsmann é propriedade da família dos ultra-ricos Bertelsmann-Moll, que colaboraram abertamente com os nazis. Por causa disso, Reinhard Moll foi detido como prisioneiro de guerra nos Estados Unidos. Para além da RTL, Bertelsmann é também proprietária de uma grande parte dos principais meios de comunicação social franceses, em conjunto com o Mediaset. O poderoso conglomerado italiano do ex-presidente Berlusconi controla a parte mais importante dos principais meios de comunicação social italianos. São também donos de todos os populares canais de televisão espanhóis. Agora, para completar o quadro, vejamos de onde vêm as notícias. Com que todos estes meios de comunicação social estão a alimentar-nos diariamente. Os vários meios noticiosos não produzem as suas próprias notícias, mas usam informações e imagens de agências noticiosas, tais como a Reuters, a ANP holandesa e a AFP francesa. Estas organizações são tudo menos independentes. A Reuters é propriedade da poderosa família Thomson-Canadiana. A ANP é propriedade do investidor holandês C.S. Woman. A AFP é em grande parte financiada pelo governo francês. Os principais jornalistas e editores que trabalham na nossa comunicação social ou nestas agências noticiosas estão filiados com importantes organizações jornalísticas, tais como o Centro Europeu de Jornalismo. Estes são um dos maiores financiadores de projetos relacionados com os mídia em toda a Europa. Treinam jornalistas, produzem materiais de estudo, dão estágios, por exemplo, na ANP. E trabalham de perto com as maiores corporações do mundo, como a Google e o Facebook. Para análise jornalística e de opinião, todos os principais órgãos de comunicação social do mundo utilizam o Project Syndicate, a organização mais poderosa no seu campo. Fornece os 506 mais importantes meios de comunicação social em 156 países. Project Syndicate, mais uma organização tal como o Centro Europeu de Jornalismo, juntamente com as agências noticiosas. São o elo de ligação entre todos os diferentes pontos de venda de meios de comunicação social em todo o mundo. Olá pessoal, aqui é o Bilu de novo. Hoje vou mostrar para vocês, pessoal, uma compilação que foi feita muito legal, muito interessante, que mostra que todas as mídias, a grande mídia, é totalmente manipulada apenas por uma fonte única. É uma fonte única que manda em todas a mídia de todo mundo, essa grande mídia ditatorial. Nós sempre pensamos que Globo, Fox, todos esses canais são independentes. Não são não, nem um pouco. O que vocês vão ver hoje aqui é muito interessante. Alguém pegou vários vídeos e fez uma compilação que ficou muito boa. Vou mostrar aqui para vocês, vocês vão ficar surpreendidos. Ficou perfeito. Vamos ver. Hi, I'm Fox San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities. The El Paso, Las Cruces communities. Uma das nossas maiores responsabilidades é servir a... Daí cada um fala da sua região, da sua comunidade ali, né? Mas todas falam o mesmo texto. A pessoa que compilou todos esses vídeos aqui merecia ganhar um Oscar. Eastern Iowa communities. Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But Nós estamos extremamente orgulhosos da qualidade da imprensa que a CBS produz. Aqui, no caso, é a CBS, mas é só isso que muda na fala, a região e a emissora de cada um deles. Mas presta atenção agora, pessoal. Olha agora. Nós estamos preocupados com essa transmissão de informações de um outro lado da história. Ou seja, estão preocupados aqui com a gente na internet, que estamos quebrando todo o monopólio da informação Plaguing our country. Plague our country. Ou seja, praga no nosso país.
Ela está chamando as pessoas da internet que falam outras informações diferentes da mídia tradicional de praga, porque o monopólio dele está caindo mais e mais e mais. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. Compartilhando falsas e enviesadas notícias. Ele falando de nós, o povo, falando das mídias sociais e de algumas histórias falsas. Eles falam o mesmo texto de lugares totalmente diferentes, de estados totalmente diferentes, de regiões diferentes. Agora vem a cereja do bolo desse vídeo, pessoal. Olha isso aqui, é incrível. The sharing of biased and False news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these things simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think, and this is extremely dangerous to our democracy. Vocês viram isso? Um monte de canais autônomos com informações isentas falando exatamente a mesma coisa. São 36 emissoras espalhadas por toda a parte dos Estados Unidos falando igual, falando o mesmo texto. São tudo atores atuando. Esse texto vem da mesma fonte que manda neles e que financia eles também. E as pessoas que estão chegando no canal aqui agora pela primeira vez, vão se perguntar quem é que manda na mídia mundial? Quem é que controla essa narrativa? É o GO, os Anunnakis e seus descendentes, também conhecidos como cabeçudos. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. Isso é extremamente perigoso para a nossa democracia. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. Isso é extremamente perigoso para a nossa democracia. This is extremely dangerous to our democracy. 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 Ai, cale-se, você me deixa louco! Isso é extremamente perigoso para a nossa democracia. Todo mundo em Dáquila já sabe desse controle total do GO sobre a mídia convencional, mas este vídeo aqui é ótimo para as pessoas de fora de Dáquila, para elas perceberem de forma clara, nítida, transparente como é real essa manipulação da mídia. Não se trata de teorias da conspiração. Em setembro de 2020, o Centro Europeu de Jornalismo e o Facebook criaram um fundo para apoiar organizações noticiosas selecionadas para fazer os relatórios durante a crise corona. Vamos ver quem são as organizações que, juntamente com as agências noticiosas, produzem as nossas notícias. No Project Syndicate, vemos a Fundação Bill e Melinda Gates, a Fundação Open Society e o Centro Europeu de Jornalismo. Depois o próprio Centro Europeu de Jornalismo. Mais uma vez, vemos The Gates Foundation e The Open Society Foundation, e eles também recebem grandes donativos do Facebook, Google, o Ministério da Educação holandês, Cultura e Ciência, e do Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos. As organizações que estão no centro do nosso fluxo de informação são financiados pelas organizações sem fins lucrativos da mesma elite, que também controlam todos os meios de comunicação social. No entanto, uma parte do dinheiro dos nossos impostos vai também para estas organizações. Certo, eu percebo que isto foi muita informação para processar e acredite em mim, filo o mais curto possível, e eu só utilizei esses exemplos que pareciam necessários para lhe mostrar o quadro geral.
para que possa compreender melhor a situação atual. É um tema abrangente, que pode mudar a nossa visão sobre muitos acontecimentos históricos, mas o meu objetivo é informá-lo sobre o perigo, no qual presentemente nos encontramos. Haverá tempo suficiente para nós mergulharmos no passado, portanto, vamos falar sobre os acontecimentos atuais agora. A elite que controla todos os aspectos das nossas vidas, até a informação que recebemos, depende de uma inimaginável colaboração coordenada para manter todas as diferentes indústrias na Terra ligadas umas às outras, a fim de assegurar que elas, todas, trabalham no interesse da elite. Isto acontece no Fórum Econômico Mundial, uma das mais importantes organizações no mundo. Na sua reunião anual em Davos, os CEOs das maiores empresas do mundo reúnem-se juntamente com os chefes de Estado, políticos e outros, indivíduos influentes e organizações como a UNICEF e a Greenpeace. Servindo no Conselho de Fiduciários estão o ex-vice-presidente dos Estados Unidos e, abre aspas, guru da mudança climatérica, fecha aspas, Al Gore, Larry Fink, CEO da BlackRock, o presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, a diretora do CERN, Fabiola Gianotti, a rainha da Jordânia, o diretor do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Peter Moore, e muitos outros políticos e CEOs das empresas mais influentes do mundo. De acordo com o website oficial do UEF, a sua cota anual de filiação varia entre 53 mil euros e 530 mil euros, mas de acordo com os relatórios anuais do UEF, cerca de 71% do seu orçamento total vem dos seus parceiros, que, desta forma, pagam pela adesão, de jovens políticos que não podem pagar a sua própria taxa. A Wikipédia relata o seguinte: de acordo com os críticos, o UEF é um fórum de negócios, onde as empresas mais ricas podem negociar acordos com outras empresas ou com políticos. O objetivo do UEF, para muitos dos participantes, seria um ganho pessoal, em lugar de resolver problemas globais. Não gosto de fazer suposições, mas haveria tantos problemas na Terra se os principais líderes da indústria, banqueiros e políticos desde 1971 se tivessem reunido anualmente para resolver os problemas do nosso mundo. Não é estranho que as organizações ambientais, líderes mundiais, se tenham reunido durante 50 anos com os CEOs das empresas mais poluidoras, enquanto as coisas continuam a ficar piores para o nosso mundo natural. E estes críticos do UEF têm razão. Depressa se torna claro quando olhamos a quem são os parceiros mais importantes, que representam quase 71% do orçamento do UEF. Eles são BlackRock, as fundações da Open Society, a Fundação Bill e Melinda Gates e muitas outras grandes empresas, dos quais Vanguard e BlackRock possuem as ações direta ou indiretamente. O presidente e fundador do UEF é Klaus Schwab, um professor e empresário alemão. No seu livro The Great Reset, ele descreve em detalhe os planos da sua organização. O bichinho chinês, de acordo com ele, é a excelente oportunidade de literalmente se reinicializar a nossa sociedade em todos os aspectos. Ele chama a isto Build Back Better, e este slogan parece ser o lema de todos os políticos globalistas do mundo, e é agora um momento histórico. Um momento crucial para reconstruir o futuro, para repor as nossas políticas. E claro, também queremos trabalhar em conjunto, em construir de volta melhor. Sabe, eu disse que vamos reconstruir, e vamos reconstruir melhor. É certamente uma grande crise, mas também nos oferece uma oportunidade única. Temos de utilizar esta oportunidade histórica. Juntos podemos transformar uma crise numa oportunidade. Mas esta pandemia global também criou uma oportunidade de reconstruir melhor, para voltar a construir melhor mais tarde, mas também para reconstruir melhor, para construir de volta um mundo melhor, para construir de novo melhor. Não podemos simplesmente construir
construir de volta, temos de reconstruir melhor e alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. E a ação climática é uma parte essencial disso. De acordo com Schwab, a nossa velha sociedade deve ser trocada por uma nova, em que os países entregam a sua soberania a um governo mundial omni-abrangente, em que as pessoas não possuem nada, mas trabalham para o Estado, em troca do seu alojamento, saúde, cuidados e todas as suas outras necessidades básicas. Tudo isto é necessário de acordo com o OF, porque a nossa sociedade de consumo moderna, que a própria elite nos impôs, não pode continuar como está, já não é sustentável. Schwab diz neste livro que nós nunca mais voltaremos ao velho normal. E o UF publicou um vídeo que deixa evidente que em 2030 não seremos donos de nada, mas seremos felizes. Você já deve ter ouvido algo sobre a nova ordem mundial. Os meios de comunicação social querem que acreditemos que este é um tópico para os teóricos da conspiração, embora se tenha vindo a falar há gerações, por presidentes como George Bush Sr., Nelson Mandela e Bill Clinton. Temos diante de nós a oportunidade de forjar, para nós e para gerações futuras, uma nova ordem mundial. Um mundo onde o Estado de Direito, não a lei da selva, rege a conduta das nações. Quando fomos bem-sucedidos, e seremos, temos uma verdadeira oportunidade nesta nova ordem mundial. Uma ordem em que umas credíveis Nações Unidas podem usar o seu papel de manutenção da paz para cumprir a promessa e a visão dos fundadores da ONU. Depois de 1989, o presidente Bush disse uma frase que eu próprio utilizo frequentemente, que precisávamos de uma nova ordem mundial. A tarefa afirmativa que temos agora é em criar realmente uma nova ordem mundial. Mas também pelos mais famosos filantropos, tais como Cecil Rhodes, David Rockefeller, Henry Kissinger e até George Soros. Você precisa de uma nova ordem mundial, em que a China tem de fazer parte do processo da sua criação. E tem de se associar, tem de o assumir. Estas figuras importantes que, para além de Mandela, estavam todas no topo da elite quando ainda estavam vivos, não são os únicos que sonham com um governo mundial todo-poderoso. Em 2015, a ONU apresentou a sua controversa Agenda 2030, que é quase idêntica ao grande reposicionamento de Klaus Schwab. Nas suas próprias palavras, a ONU, tal como Schwab, querem assegurar que, até 2030, a pobreza, a fome, poluição ambiental e doenças já não existem na Terra. Soa como um plano simpático, até ler as letras miúdas. Veja, a ideia é que a Agenda 2030 venha a ser paga por nós, os cidadãos, e tal como é atualmente exigido de nós, que abdicamos dos nossos direitos básicos para o bem da saúde pública. Seremos obrigados a renunciar da nossa riqueza em favor da redução da pobreza. Estas não são teorias da conspiração. Pode ler isto por si mesmo no sítio web oficial deles. Em suma, resume-se a isto. A ONU quer levar o dinheiro dos impostos de todos os países ocidentais e dá-lo às megacorporações da elite que serão contratadas para reconstruir a sociedade. Globalmente, uma completa nova infraestrutura será necessária, porque os combustíveis fósseis devem tornar-se uma coisa do passado, de acordo com a ONU. Para este imenso projeto é necessário um governo mundial, diz a ONU, e a mesma ONU assume essa responsabilidade em tornar-se neste governo global. Tal como Schwab, a ONU também acredita que uma pandemia é a oportunidade perfeita para acelerar a implementação da Agenda 2030. É preocupante que o UF e a ONU admitam abertamente que consideram as pandemias e outras catástrofes como uma oportunidade para transformar a sociedade, especialmente desde que vimos que a elite tem todos os recursos à sua disposição para nos fazer acreditar que há uma pandemia e mesmo para criar uma.
Portanto, não devemos certamente levar estas coisas de ânimo leve e devemos examiná-las cuidadosamente. E quando o fazemos, deparamo-nos com coisas que são ainda mais preocupantes. Na sexta-feira, 18 de outubro de 2019, meses antes de a pandemia ter sido declarada, foi realizada uma reunião no Hotel Pierre, na cidade de Nova York, para um grupo selecionado de cerca de 130 convidados muito importantes, incluindo políticos e os mais respeitados médicos e farmacêuticos do mundo. O objetivo da reunião era simular os cenários possíveis, no caso de uma pandemia global. Isto pode ser uma coincidência, poder-se-ia dizer. Contudo, para esta simulação, um bichinho chinês foi utilizado como exemplo. A simulação abordou em pormenor como o bichinho chinês se desenvolveria e como só poderiam controlar isto através da colaboração intensiva de indústrias inteiras, governos e agências governamentais. Mais uma vez, uma nova ordem mundial para nos salvar da destruição. Surpreende-o quando lhe digo que este encontro, denominado Evento 201, foi organizado por ninguém menos que o Fórum Econômico Mundial, a Fundação Bill e Melinda Gates e o Instituto John Hopkins. Isto não é uma teoria de conspiração. Consulte o site oficial do Evento 201 você mesmo. Talvez neste momento já não o surpreenda que o Instituto Robert Koch, alemão, que, como todos os institutos nacionais de saúde no mundo, está intimamente ligado à OMS, que é financiado por Bill Gates, criou uma simulação semelhante em 2012. Tal como foi o caso durante o Evento 201, a simulação assumiu um bichinho chinês. Esta simulação pressupôs que, num mercado alimentar do Sudeste Asiático, um bichinho chinês espalhar-se-ia de animal para humano. Que coincidência, não é? Nesta simulação, são necessárias várias semanas para as autoridades identificarem o vírus, permitindo a sua difusão por todo o mundo. É feita uma simulação dos 3 anos seguintes em que há lockdowns e as economias são destruídas. Mas também o impacto na sociedade é simulado em todos os aspectos, até mesmo os protestos. Não alcançarei com os detalhes. Na verdade, pode descarregar esta análise para si. Do website do governo alemão. A última coisa que eu quero mostrar é um excerto de uma palestra que o virologista belga de topo, Mark van Ranst, deu em 22 de janeiro de 2019, na Chatham House, uma importante organização sem fins lucrativos em Londres, onde importantes líderes mundiais se reúnem para discutir questões globais. Vencedores do prêmio Chatham House incluem Hillary Clinton, Melinda Gates e John Kerry. O que Van Ranst está a discutir é simplesmente chocante. Van Ranst, de fato, explica como ele enganou toda a população belga durante a gripe suína. Através da instilação do medo, taxas de mortalidade fora do contexto e manipulação dos meios de comunicação. Ele explica a rir como conseguiu impor a contra a gripe suína na assustada população belga, uma vacina produzida pelas empresas farmacêuticas para as quais ele trabalhou. Muito obrigado, AB. Muito obrigado pelo convite. E foi-me pedido que vos falasse sobre as minhas experiências como gestor de crises, comissário da gripe para a Bélgica e destacando a comunicação. E depois vocês têm uma oportunidade de o fazer corretamente. Quero dizer, o primeiro dia é tão importante. No dia 1 começa a sua comunicação com a imprensa, com o povo, e tem de o fazer corretamente. É preciso ir a uma só voz, uma só mensagem. Na Bélgica, eles escolheram nomear um não político para o fazer. Não tenho filiações partidárias. E isso torna as coisas um pouco mais fáceis. Nessa altura, pelo menos, um pouco mais fácil, porque você não é
é atacado politicamente. Minoria, maioria. Isso não entra em jogo. E isso foi uma enorme vantagem. A segunda vantagem é que você pode fingir em Bruxelas ser um tipo completamente ingênuo e fazer muito mais do que você poderia de outra forma fazer. É preciso estar omnipresente nesse primeiro dia ou nos primeiros dias para que você atraia a atenção dos meios de comunicação social. Faça-se um acordo com eles em como comunicará com todos e que se eles telefonarem, você os atenderá. Quando o fizer, então poderá lucrar destes primeiros dias para obter uma completa cobertura do campo e não irem procurar por vozes alternativas. E se fizer isso, isso faz com que as coisas se tornem muito mais fáceis. Estas primeiras semanas são um caminho fácil quando não se tem oposição e todos precisam de notícias, e eles podem vir ter consigo para receber notícias. Pode trazer uma grande quantidade de informação neutra e é recolhida. E bem, a notícia é trazida da forma como você a apresenta, e só o pode fazer nas 2 primeiras semanas ou meses, e depois é preciso dizer, está bem, teremos mortes de H1N1. Naturalmente, isso seria inevitável. Usei a citação de Sir Donaldson, onde ele disse que no Reino Unido, no auge da epidemia, 40 pessoas morreriam por dia no final do verão. Assim, 62, nessa altura, milhões de pessoas no Reino Unido, 40 mortes por dia. Fiz o cálculo para a Bélgica. Isso seriam 7 mortes por dia no auge da epidemia. Utilizei isso nos meios de comunicação social. 7 mortes por dia de gripe belga no pico da epidemia seria realista. Isto é verdade todos os anos, mesmo interepidemicamente. Isso é muito conservador. No entanto, falando de fatalidades é importante, porque quando se diz isso, as pessoas dizem, uau, o que quer dizer? As pessoas morrem por causa da gripe? E isso eram passos necessários a dar. E depois, é claro, uns dias mais tarde, você teve a primeira morte H1N1 no país, e o palco estava montado e já se falava disso. E depois é preciso escolher quem vai ser vacinado primeiro. E depois as mulheres e as crianças primeiro. Seja o que for, quero dizer. Grupos de risco eram importantes. E depois abusei do fato de que os clubes de futebol de topo na Bélgica, de forma inadequada e contra todos os acordos de vacinação, fizeram os seus jogadores de futebol serem prioritários. Por isso eu disse, posso usar isso, porque se a população realmente acredita que esta tão desejável que mesmo os jogadores de futebol seriam desonestos para obterem a sua. Disse eu, está bem, eu posso jogar com isso. Por isso fiz um grande alarido sobre isto. E Stefan Rust completamente louco, mas funcionou. A organização da Chatham House também é financiada por todas as grandes corporações da elite, a Fundação Gates e as fundações da The Open Society Foundation. Poderíamos falar durante horas sobre o bichinho chinês, que tem uma taxa de sobrevivência de 99,98% e sobre as incompreensíveis medidas que estão a destruir a nossa sociedade. Milhões de empresários perderam seus rendimentos. Inúmeras pessoas idosas morreram em solidão, isoladas das suas famílias. Mas penso que já revimos fatos suficientes que colocam as medidas globais do bichinho chinês num contexto mais amplo, visto da perspectiva da elite. Esta elite extremamente rica, que colectivamente tem dezenas de milhares de milhões, não tem qualquer problema com o fato de que mais de 40% da população mundial tem de viver com menos de $5,5 por dia, ou que milhões de crianças estão a morrer de água potável contaminada por eles ou de desnutrição, ou pelas suas balas e bombas. Eles só querem ficar mais poderosos. A elite não tem absolutamente nenhuma intenção em partilhar a sua riqueza conosco. De fato, eles são honestos acerca dos seus planos, para nos tirarem até o último pedaço. E esses planos estão a ser implementados. À medida que estou a dizer isto, os motivos de base da elite não serão explicados neste episódio, porque para isso temos de mergulhar na história e discutir tópicos que estão para além do nosso pensamento moderno e racional.
mas por agora pode compreender suficientemente bem com a lógica simples de que uma nova ordem mundial ou um governo mundial abrangente é a única forma para que uma pequena elite conserve o seu poder sobre um número cada vez maior de população mundial. Empresas como a BlackRock e a Vanguard não beneficiam das fronteiras nacionais, impostos de importação e diversidade real. Apenas através do medo e da manipulação dos meios de comunicação podem manter o seu controle sobre todos nós. E ainda nem sequer mencionei deliberadamente os métodos desumanos de chantagem, pelo qual a elite mantém os seus mais importantes lacaios em fila. Porque se este tema despertou a sua curiosidade, você sem dúvida descobrirá tudo sobre isto em devido tempo. A elite não tem qualquer intenção de nos curar das incontáveis doenças que temos contraído a partir dos alimentos tóxicos que produziram e a partir da poluição ambiental que eles causaram. Afinal de contas, se não adoecêssemos, a totalidade da indústria farmacêutica entraria em colapso. Nada vende como o medo. É o lema de virologistas de topo, como Mark Van Runst. Ficará espantado, como eu fiquei, quando descobrir que temos sido advertidos inúmeras vezes sobre esta elite. Penso que estamos a ser dirigidos por maníacos. Se alguém pode pôr no papel o que o nosso governo, e o governo americano, etc., e o russo, chinês, o que eles estão realmente a tentar fazer, acho que todos eles são loucos, mas sou passível de ser preso como louco por expressar isso. É isso que é uma loucura, não concorda? Pois somos contrariados em todo o mundo por uma conspiração monolítica e impiedosa, que se baseia principalmente em meios encobertos, para expandir a sua esfera de influência, infiltrando-se em vez de invadirem, subvertendo em vez de elegerem, intimidando em vez de darem livre escolha, agindo como guerrilheiros de noite, em vez de exércitos durante o dia. É um sistema que tem recrutado vastos recursos humanos e materiais na construção de uma fina malha apertada, máquina altamente eficiente que combina operações militares, diplomáticas, de informações, econômicas, operações científicas e políticas. A sua preparação é ocultada, não publicada. Os seus erros são enterrados, não são manchetes. Os seus dissidentes são silenciados, não elogiados. Nenhuma despesa é questionada, nenhum rumor é impresso, nenhum segredo é revelado. O presidente Kennedy foi assassinado, é agora oficial. O presidente está morto. As mulheres aqui em choque, algumas delas desmaiaram. Homens dos serviços secretos de pé. Pela sala de emergência, lágrimas a descer pelas suas faces. Há apenas uma palavra para descrever. A imagem é aqui e isso é tristeza. É oficial. Desde há poucos momentos, o presidente dos Estados Unidos da América está morto. Quando se está a falar de verdadeiros níveis de elite, o nome do jogo é chantagem. É o que basicamente faz funcionar todo o sistema. Eles querem pessoas comprometidas, porque são fáceis de controlar. Eu não sou suicida. O Estado profundo são essas pessoas dentro do governo dos Estados Unidos, que são empregados de carreira que não podem ser despedidos por pessoas que elegemos, pelo Congresso ou pelo presidente. Será que estas pessoas estão no controle? Podem promulgar leis? Sim. Podemos despedir estas pessoas? Não. Os presidentes podem demiti-los? Não. Está concebido dessa forma para que os partidos políticos e interesses políticos não possam afetar o Estado profundo. Compreende o pesadelo da nossa situação, gente? Não é segredo, é o mais aberto que pode ser. O Estado profundo controla efetivamente a América. Acordem, pessoal, por amor de Deus. Use alguma porra de senso comum. Obrigado.
algo como 1984 poderia realmente acontecer. Esta é a direção em que o mundo está a entrar no momento presente. No nosso mundo não haverá emoções, exceto medo, fúria, triunfo e auto-humilhação. O instinto sexual será erradicado. Não haverá lealdade, exceto lealdade para com o partido. Mas haverá sempre a intoxicação do poder. Haverá sempre, em cada momento, a emoção da vitória, a sensação de atropelamento de um inimigo que está indefeso. Se quiser uma imagem do futuro, imagine uma bota a bater sobre um rosto humano para sempre. A moral a retirar desta perigosa situação de pesadelo é simples. Não deixe que isso aconteça. Depende de si. Depende de você. Com este vídeo, espero chegar até si para reduzir a sempre crescente distância entre nós. Só quando estamos divididos é que a elite mantém o seu poder sobre nós. O maior medo da elite é que venhamos a perceber o que realmente se está a passar na Terra. E a única forma que a elite pensa que pode impedir que isto aconteça é através da censura, impedindo o contato humano. O enquadramento incessante de oponentes políticos ou daqueles que pensam de forma diferente e o uso da força bruta Os planos da elite são claros, e assim é a forma impiedosa em que os querem realizar. Se permitirmos que isto aconteça, será construída uma nova sociedade sobre as cinzas do que em tempos conhecemos. Uma nova sociedade na qual não seremos proprietários de nada, nem sequer uma casa própria. A elite quer ter a certeza que, entre agora e 2030, tudo o que você agora tem passará a ser deles. Para isso, uma crise e economia devastadora é necessária. Em primeiro lugar, a classe média é atacada, que é a espinha dorsal da sociedade. Os empreendedores são forçados a assumir dívidas tremendas, o que acabará por causar a perda total de todos os seus bens. Depois disso, as coisas avançarão rapidamente. Os bancos cairão, o dinheiro físico deixará de existir e a única maneira de não morrer à fome será a aceitação de apoio governamental, que incluirá várias condições, tais como o passaporte e a entrega de todos os bens privados. Porque os empresários são os primeiros a cair. Muitos outros não vão sentir imediatamente a crise. As pessoas continuam divididas entre si, até ser demasiado tarde. Isto não é um cenário do dia do juízo final, inventado por mim. Isto é simplesmente a grande reposição, a nova ordem mundial, que tem vindo a ser preparada há muitas gerações e que tem sido amplamente testada em todas as ditaduras comunistas do mundo. Mas isto também pode ir numa direção diferente. E, em vez de uma grande reposição, podemos causar um grande despertar e criar um mundo onde ninguém tem de passar fome e onde podemos viver de uma forma sustentável, em liberdade uns com os outros e com a natureza. Isto não é um devaneio idealista. Sempre existiram forças que procuraram quebrar o poder da elite. Mas até há pouco tempo, os nossos meios de comunicação foram sempre insuficientes
para pôr em marcha uma rede de massas. A elite sempre nos manteve na ignorância sobre as descobertas de gênios como Tesla, que estava muito avançado no terreno da energia limpa e livre, ou do Dr. Rife, que usou ondas de rádio para curar pelo menos 16 doentes com cancro terminal. Antes dele, tal como Tesla, morreu de uma forma suspeita, o Henry Ford, que em 1941 já tinha feito um carro fora de bioplástico, que se revelou mais forte do que o aço. A elite tem escondido de todos nós inúmeros instrumentos desse tipo, porque constituem uma ameaça aos seus monopólios em todas as indústrias. Estas eram técnicas que nos teriam dado liberdades e colocariam em risco o poder da elite, que se baseia no nosso medo e dependência dos seus produtos. Estas não são teorias de conspiração, mas fatos. O que estou a dizer é que um mundo de novas possibilidades estão a abrir-se para todos nós, onde não há pobreza, não há poluição, doenças ou guerras, e em que os governos trabalham para o bem-estar do povo em vez do contrário. Inúmeras enfermidades que fornecem à indústria farmacêutica centenas de milhares de milhões de dólares serão curadas. Ninguém terá de trabalhar arduamente para viver uma vida digna. As pessoas já não viverão com medo devido às mentiras dos meios de comunicação social, da indústria farmacêutica, dos lobbies do clima e dos políticos. Tudo isto está no horizonte. Mas primeiro temos de atravessar a tempestade e reconhecer o real problema da nossa sociedade. Quero agradecer-lhe por me ouvir e espero que um dia em liberdade, juntos refletiremos de volta sobre este momento único na história. Há ainda tanto para contar, mas guardaremos o resto para mais tarde. Este vídeo destinava-se apenas a ser uma introdução. É aqui que a nossa viagem começa e será uma difícil, mas vamos empreendê-lo juntos e ajudar-nos-emos uns aos outros a levantar sempre que cairmos. Não teremos medo, nós somos os 99%. Qual a sua mensagem para a Terra, Belu? Apenas que você é conhecimento.